Oi pessoal, faz tempo que eu não fazia vídeos, eu pensei bastante a respeito se eu voltaria a fazer ou não, se eu continuaria. Bom, eu vou fazer esse, talvez, pode ser, quem sabe eu faça outros ou não. Não me cobrem nada, não esperem nada. Pode ser que eu faça, pode ser que não, mas esse eu vou fazer. Porque eu vejo que, ainda assim, mesmo que a maioria das pessoas não mereçam, uma minoria merece, eu vou fazer por causa dessa minoria que merece o que eu tenho a dizer. Bom, o vídeo de hoje, ele não é exatamente sobre teoria política, ou formas de política, direita, esquerda, nacionalismo, etc. Não. Eu vou falar hoje sobre uma questão mais filosófica, que é a base de todos os problemas que nós temos hoje em dia, inclusive de todas essas políticas que nós temos hoje em dia. O problema do materialismo. O materialismo, ele é uma consequência do iluminismo. O iluminismo que foi uma corrente de pensamentos que diz trazer a iluminação para as pessoas e tirar as pessoas da idade das trevas, assim, que para quem já estudou a respeito sabe que isso é uma grande farsa. Inclusive vou deixar uns links aqui embaixo para vocês darem uma lida, para quem tiver curiosidade. Também super recomendo que vocês pesquisem a respeito, porque eu não tô a fim de perder tempo explicando o que é o iluminismo, porque eu demoraria uma meia hora aqui só falando sobre isso. Isso é uma coisa que, para quem quer ser bem informado, deveria ser uma premissa, pelo menos saber um pouco do que se trata, tá? Bom, o iluminismo, ele trouxe esse problema do materialismo, ou seja, ele trouxe a ideia de que o homem, ele é um ser meramente físico. Eu vou aqui ler um trecho de uma página que eu selecionei, de um dos links que eu vou colocar, que eu acho que explica bem o que isso causa. Os iluministas radicais aderiram ao materialismo e ao ateísmo, não somente como resultado final da razão autorresponsável, mas também como forma de serem fiéis às exigências de sua concepção de natureza. Para Holbach, por exemplo, o homem é um ser inteiramente físico, e a dimensão moral é a sua existência física considerada relativamente a algumas de suas formas de agir. Assim, o homem teria um impulso inerente de se autopreservar que corresponde ao amor por si, que é uma tendência a buscar a felicidade, o bem-estar e o prazer. O homem, lutando por necessidade para preservar e aumentar a sua felicidade, é para ele a verdadeira base da vida moral e autonomia. Isso, para quem prestou atenção no que eu disse, resume bem a nossa sociedade. Todo mundo de todos os lados buscando o bem-estar próprio, cada um à sua forma. Nós temos aqui então duas vertentes diferentes que têm como a mesma finalidade, que são baseadas no materialismo. De um lado nós temos o comunismo ou o socialismo, que é uma forma quase intermediária. Do outro lado nós temos o capitalismo liberal. Ambos os casos têm como finalidade o materialismo, certo? Mas o que difere apenas são os métodos. Veja bem, o capitalismo, ele tem como objetivo o acúmulo de riquezas. No caso de um governo capitalista, o objetivo é fazer com que a nação cresça financeiramente, com que, no caso, tenha cada vez mais empresas multinacionais, cada vez mais grandes empresas, enfim. No caso do socialismo, do comunismo, o objetivo é distribuir a riqueza. Distribuir daquela forma que a gente sabe que não dá certo, né? Então, de um lado nós temos pessoas materialistas que acreditam na meritocracia e que acham que tem todo o direito de colher os frutos daquilo que elas plantaram. E elas estão certas, de certo modo. Não é errado você querer ter a sua casa, não é errado você querer ter comida, roupa, uma vida. Não é errado. Não é errado por si só. Porque nós somos também feitos de matéria. Nós temos um corpo físico. Matéria se alimenta de matéria. Matéria precisa da matéria para sobreviver. Entendeu? Aí do outro lado nós temos o pessoal da esquerda, que acha que é certo
roubar ou tomar da pessoa que tem mais para dar para quem tem menos, o que é errado. Eles também são materialistas, porque eles acreditam que o ser humano também tem como finalidade ter as coisas, só que apenas difere o método. De um lado, as pessoas querem trabalhar para conquistar, do outro, elas querem tomar de quem conquistou para dar para os outros. Mas o delas elas não querem tirar. Lindo isso, né? Então, como eu disse, o problema do materialismo em si não é a pessoa ter uma casa, ter comida, ter roupa ou desejar esse tipo de coisa, porque isso são coisas necessárias para a nossa sobrevivência como seres físicos. O problema do materialismo é que ele só nos enxerga apenas e tão somente como seres físicos e nada além disso, como se a nossa existência fosse apenas isso aqui. Como se o ser humano se resumisse a um pedaço de carne com ossos falante. Isso é bem deprimente, esse tipo de pensamento. Porque a partir do momento que tu enxergas as pessoas apenas como um pedaço de carne com ossos falante, é como se a pessoa perdesse todo o seu valor, como se a pessoa não pudesse ir além disso, como se a pessoa não pudesse ser mais. O problema do materialismo é que ele se concentra muito no ter. E ele esquece do ser. Então, como nós vemos ali na parte do capitalismo, o problema, como eu já expliquei no vídeo anterior, do capitalismo liberal, não vou generalizar que todas as pessoas sejam assim, mas só que a maioria das pessoas são egoístas. A maioria das pessoas são egoístas. E isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. Por isso mesmo que muitas das religiões com boas intenções pregam justamente o ato da caridade. No caso da religião cristã, a caridade é uma forma do ser humano se superar. Se superar no sentido de superar o seu egoísmo, o seu individualismo. E superar em que sentido? A caridade, ela pode ser definida da seguinte forma: pegar parte ou o que é seu, aquilo que é teu, ou parte do que é teu, para dar para outra pessoa e ajudá-la naquilo que essa outra pessoa precisa, mesmo sem você ter uma obrigação disso. Isso chama-se caridade. No caso dos socialistas, como eles não acreditam em religião e eles não acreditam em valores bons como a caridade, para eles só existe um método de se fazer uma suposta justiça social, que é: olha, aquele fulano ali, ele tem mais dinheiro do que eu. Logo, eu acho justo tirar dele para dar para outras pessoas, ou até mesmo para tomar para mim. Mas não leva em conta que esse outro fulano talvez tenha trabalhado muito mais, que ele tenha gastado muito menos. Tu não leva em conta, às vezes, que tu trabalhas 8 horas por dia e quer ter uma vida de marajá, gastando tudo que tem e o que não tem. Aí esse fulano, ele trabalha às vezes 14, 15, 16 horas por dia, inclusive sábados e domingos e feriados, deixa de viajar e compra a comida mais barata que tem, e compra a roupa mais barata que tem, e para poder economizar. Logo, ele tem um acúmulo maior de capital. É injusto? Não, não é injusto. Porque ele, de certo modo, ele fez um sacrifício para isso, sacrifício esse que você não fez. Então, é tudo uma questão, na vida é tudo uma questão de escolhas, e as nossas escolhas trazem, sim, consequências, trazem frutos. Eles podem ser bons ou podem ser ruins, é óbvio. Mas o que eu quero dizer aqui, o problema grande do materialismo, tanto no capitalismo quanto no socialismo, primeiro, é reduzir o ser humano a um ser meramente físico. Ou seja, o ser humano, sob a ótica materialista que está por trás do capitalismo liberal e do socialismo marxista, não enxerga o ser humano como portador de uma alma, como alguém que possa evoluir, que possa se purificar, que possa se santificar. Entende? Esse é um grande problema, porque as pessoas têm sim essa capacidade, só que eles não enxergam isso. Ao contrário, eles só ficam te incentivando a cada vez mais se tornar uma pessoa cada vez mais promíscua, a se jogar no mundo das drogas, a se jogar no mundo
da bebida, ficar enchendo a cara e bebendo todas direto e se drogando, indo em festa e fazendo sexo e orgia com todo mundo e mais um pouco. E chamam isso de liberdade. Mas isso não é liberdade. Isso tudo são formas de te entorpecer. Porque enquanto você está entorpecido através de drogas, através de álcool, através de sexo desregrado, de festas, as pessoas, quem tá no poder tá rindo da tua cara, tá pisando em cima de ti e tu não tá nem percebendo porque tu tá drogado, tá distraído com esse tipo de coisa. Tu poderia, ao invés de estar fazendo isso, poderia, sei lá, estar estudando, poderia estar fazendo algo de construtivo da tua vida, trabalhando, criando ideias, criando coisas novas, entende? Mas não, tu tá lá entorpecido através dessa suposta liberdade material de fazer tudo o que quiser com o teu corpo. Agora experimenta fazer tudo o que tu quiser com a tua mente e ver se vão deixar. Não vão. Só vão deixar se for para tu estragar a tua mente. Agora, se for para crescer, para poder se tornar uma pessoa mais inteligente, para poder evoluir, tudo vai estar contra ti. Tudo e todos estarão contra ti. Sabe? Então, esse é um dos problemas. O outro problema, tanto do socialismo marxista quanto do capitalismo material, do capitalismo liberal, aliás, é o seguinte: eles são sistemas de governo que não são feitos ou voltados para a evolução das pessoas, para o enaltecer do ser humano. Eles são voltados, para o acúmulo de capital, o outro para a distribuição do capital. Só que ambos, veja bem, o foco de ambos é o capital. O foco de ambos é o dinheiro. O foco de ambos é a matéria. Não é você. Tanto para o capitalismo liberal quanto para o socialismo marxista, tu és apenas mais um. Tu és apenas mais um número. Tá ali para fazer estatística. Tá ali, seja para dar o lucro para o banco, ou seja para alimentar uma fábrica, para ser mais uma pessoa para fazer parte das estatísticas, entende? Veja bem, quem ganha com isso? Vamos lá. Vamos agora colocar aqui. Numa sociedade capitalista, com pessoas de mentalidade materialista e individualista, o que é meio que regra hoje em dia, infelizmente, o que acontece? Acontece uma coisa chamada diferença na distribuição de renda, ou seja, pessoas ganham mais e outras pessoas ganham menos. Mas isso, desde que o dinheiro e os bancos foram inventados, isso tem sido uma realidade. Bote a culpa nos bancos. Enfim, isso tem sido uma realidade. Pessoas ganhando mais e outras pessoas ganhando menos, independente de como for. Enfim. E nisso nós temos o ser humano, diante de uma situação dessa, quando ele perde, quando ele não tem mais essa noção do seu valor espiritual e se enxerga apenas como um ser carnal, apenas um ser físico, o que acontece? Se não tem um paraíso para ele ir, se não tem uma recompensa pós-vida, se não tem, eu posso dizer, um Deus, se ele não vai evoluir, se ele não vai se santificar ou se purificar, se ele é apenas mais um, tu acha que ele não vai se revoltar de ver, já que eu sou mais um e todos somos iguais, porque é isso que o mesmo prega? Então, por que eu sou mais pobre que o fulano? Por que meu vizinho tem mais e eu não? Por que eu não posso ir lá e tomar o que é dele? Entende? Por que então existem as diferenças
sociais, financeiras, enfim. Aí, dentro desse ambiente, é que o socialismo marxista cresce e ganha força. E é isso que aconteceu no Brasil, e é isso que aconteceu em todos os lugares do mundo onde nós temos um governo socialista. Entende? Porque diante do materialismo capitalista e da insatisfação com essa diferença de ganho material que as pessoas têm, que é uma coisa natural no sistema capitalista, o socialismo ele ganha força. Aí chega o socialismo, não, mas isso está errado, vamos pegar e redistribuir a renda, e nós vamos pegar o dinheiro das pessoas ricas e dar para os pobres. Parece legal, parece super bonito. Só que tu não vê nenhum desses filhos da puta tirar dinheiro dos banqueiros, que são os verdadeiros burgueses, ou dos donos das grandes multinacionais. O pessoal do clube de Bilderberg, por exemplo, tu não vê eles pegando dinheiro dessa gente para distribuir para os pobres. Não, sabe quem que eles vão ferrar? Eles vão pegar o tiozinho que ralou para fazer uma doceira no teu bairro, uma portinha ali para vender chocolate, para ganhar o dele, honestamente trabalhando ali. Eles vão arrancar o couro dele. Eles não vão pegar dos banqueiros. Eles não vão pegar das grandes corporações. Eles não vão pegar da Monsanto, da Nestlé, dos bancos, Sachs, Goldberg, por exemplo. Eles não vão pegar. Eles vão pegar da pessoa que foi ali e abriu o seu próprio negócio, começando de baixo, crescendo aos poucos, com o maior esforço do mundo, daquela lojinha que vende tecidos para as costureiras, do tiozinho que vende doce no bairro, do tiozinho que abriu uma padaria para te vender o pão. É deles que eles vão tomar. É deles. Como se eles fossem os burgueses, e não são. Tu quer saber quem são os burgueses de verdade? São os donos de bancos, são os donos de multinacionais. Eles mandam em tudo, eles mandam no mundo. Então, nós vemos assim, o marxismo cresce e vai lá, aí ao invés de tirar do pessoal, da verdadeira elite, eles vão lá e tiram das pessoas que apenas são um pouquinho mais ricas do que as outras, porque se esforçaram mais e trabalharam mais. Nisso nós teremos um caos, mais cedo ou mais tarde, porque uma hora o dinheiro dessas pessoas acabam, porque elas não são a elite verdadeira. Aí tu me pergunta, e para onde foi todo o dinheiro? Tanto no sistema capitalista liberal, quanto no sistema socialista marxista. O dinheiro foi para quem é rico e para quem vai continuar sendo rico, que são os banqueiros, que são os bancos. Veja bem, o dinheiro que é desviado na corrupção, para onde que vai? Contas em paraísos fiscais, ou na Suíça. Então, quem é que está ganhando dinheiro? Os bancos. Num sistema socialista em que as pessoas têm cotas para tudo, que em tese deveria ser uma coisa justa, mas nós sabemos que não é. Para onde vai o dinheiro? Para os bancos? Tudo vai para os bancos, tudo vai para eles. Nada fica para as pessoas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não se iludam com essa nem com o socialismo marxista e nem com o capitalismo liberal. Se você quer ser uma pessoa justa, tu não precisa ser uma pessoa socialista marxista e nem uma pessoa liberal. É possível haver um livre mercado de forma justa? Claro que é. O livre mercado ele já existia antes da criação dos bancos. Eu vou te dizer o que era o livre mercado. O livre mercado era o tiozinho que tinha os pés de maçã no quintal da casa dele, ou no sítio dele, enfim. Aí ele saía com cestos de maçã, com um carrinho cheio de maçã,
Aí via o fulano que tinha lá fardos de aveia. Aí ele trocava um punhado de maçã por um punhado de aveia. Aí ia lá, trocava depois um punhado de maçã com o ciclano, que era pescador, por um punhado de peixe. Aí ia lá e trocava mais um punhado de maçã por um punhado de azeite. Entende? Isso era livre mercado. Não tinha ali o governo cobrando imposto. Não tinha. Não tinha moeda. Mas era livre mercado. As pessoas sobreviviam. É uma coisa para se pensar. Será que nós realmente precisamos de dinheiro? Será que... Veja bem, essa tal dessa justiça social que os marxistas que pregam, que os socialistas marxistas pregam, ela é baseada justamente na premissa do materialismo. Ou seja, como para eles a existência se resume apenas aqui, o ser humano é apenas um pedaço de carne e tudo que ele precisa para sobreviver são coisas materiais e nada além disso, o que ocorre dentro dessa forma de enxergar o mundo? Qual que é o problema disso? Veja bem, quando se enxerga as pessoas apenas nesse ponto de vista material, você vai querer fazer uma justiça social, certo? Querer transformar esse mundo no paraíso. Só que, calma lá, esse mundo não é o paraíso. Isso aqui nunca foi o paraíso. Isso aqui é um lugar de provas, de expiações, de aprendizado, de crescimento. As pessoas, elas nunca iriam se desenvolver, crescer, se elas vivessem no paraíso logo de cara. As pessoas, elas só aprendem, só crescem, só se desenvolvem, só se santificam, só se purificam através das dificuldades, através do sofrimento. É apanhando, é levando na cabeça, é sofrendo, é tendo que batalhar. Agora, se as coisas vêm todas muito fáceis, sabe o que acontece? Tu vai ter uma geração de pessoas mimadas e completamente incapazes, que é o que vemos por aí hoje em dia. E que tudo pra elas se resume a prazer. Elas têm uma sede de prazer que é uma coisa impressionante, sabe? É tipo, toda hora eu quero prazer o tempo todo, tudo tem que me dar prazer, se não me dá prazer, não serve. É a filosofia da felicidade. Tu tens o direito de ser feliz. Ô criatura, quem te disse que tu tens o direito de ser feliz? Quem te disse que tu tens o direito de alguma coisa a não ser a vida e olhe lá? Tu não tens o direito de ser feliz. Tu não tens o direito de ser rico. Tu não tens o direito de viver na fartura. Tu não tens o direito de porcaria nenhuma. Tu ganhaste tua vida e deveria se sentir muito grato por isso. O resto é você que tem que conquistar. E olha lá. Agora veja bem. Justamente nesse quesito de não acreditar em algo superior, de não acreditar numa autoridade divina, numa ordem das coisas, de achar que tudo se resume a isso, aí as pessoas se tornam hedonistas. Curioso, né? Elas já estão hedonistas. Elas se tornam... Tudo para elas se torna uma finalidade materialista, seja no sentido de querer tomar do outro, seja no sentido de não querer agir com caridade, de querer manter apenas para si tudo que é seu e foda-se o outro. São dois extremos da mesma moeda. Veja bem, os socialistas, eles são... Se esses socialistas que querem distribuir o dinheiro, se eles fossem pessoas muito ricas, eles não iriam querer distribuir o dinheiro. Eles iriam querer manter pra si. Tu vê, essas pessoas materialistas, elas não agem de acordo com uma ética verdadeira. Elas agem de acordo com o que é mais conveniente para os interesses materialistas delas. Portanto, assim, quando eu te digo cuidado na hora de defender, seja o socialismo ou seja o capitalismo, mas eu digo isso para quem é cristão ou para quem acredita em algo a mais. Porque se tu és um ateuzinho materialista marxista, eu quero que você se foda. Na moral.
não deveria nem estar assistindo isso daqui. Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo para pessoas que prestam. Então, muito cuidado com isso. Com essa questão de, não sei o que, eu plantei, eu tenho o direito de colher? Tem o direito de colher, mas a tua vida não se resume a isso. A tua vida é muito além disso. E fora que, independente disso, haverão pessoas que vão precisar da tua ajuda. Não seja avarento. Se tu puder ajudar uma pessoa que realmente precise da tua ajuda, ajude. Mas aí vem também a outra questão que está ocorrendo na atualidade, que é com relação aos supostos refugiados. Sim, eles existem, mas são minoria. Refugiados são minoria. A maioria que está ali está só querendo se aproveitar, tá só querendo realmente uma desculpa para poder entrar na Europa e se aproveitar de benefícios sociais que eles sequer lutaram para isso num país de origem deles. Mas querem pegar as coisas que foram conquistadas por outros povos socialistas, parasitas, a maioria. Então, assim, um cristão ele tem sim a obrigação de ajudar quem precisa. Porém, deve-se manter a mente alerta. Deve-se manter alerta para não ser um incauto. Tem que tomar muito cuidado. Tem que saber filtrar e perceber quem realmente precisa de quem está querendo se aproveitar. Isso é muito importante saber reconhecer isso. Porque se pegas a Bíblia, lá, especialmente na parte dos Salmos, você vai ver assim, vários trechos falando basicamente a mesma coisa e repetindo exaustivamente a seguinte mensagem: sejas bom, mas não sejas tolo. Bom, é basicamente isso que eu vim falar nesse vídeo. Como vocês podem perceber, toda a desgraça que nós temos no mundo hoje em dia, ela é uma consequência dessa mentalidade iluminista e materialista. Ou seja, graças ao iluminismo é que hoje em dia nós estamos vivendo nas trevas. Bom, estudei mais sobre o assunto, isso foi só apenas um pouco do meu raciocínio. Beijo. Fiquem com Deus.